vamos ouvir a palavra, né? No final, a Gabriela prepara mais um louvor para o final, em nome de Jesus. Vamos ouvir o pastor Expedito, não é isso, pastor? Já dá para pregar? Glória a Deus. Pastor Gesso, vou orar pelo nosso amigo, apresentando aqui uma oração. Glória a Deus. Gente, o pastor Expedito esteve aqui conosco, né? Há dias passados, foi uma bênção que Deus fez, né? O Gesso também, eles dois são irmãos, eles têm aí um mistério, eles dois, sabe? Gesso, ore pelo servo de Deus. Da igreja com a paz do Senhor, estenda as mãos para cá. Vamos orar pelo nosso companheiro, nosso amigo, que estará sendo nesse momento instrumento nas mãos do Senhor. Soberano Deus, bendito e eterno, em cuja presença, Senhor, uma vez mais nos encontramos. Ó Deus dos céus, nós já temos ouvido, estamos ouvindo a Tua voz, Senhor, por intermédio dos louvores que já foram entoados a Ti neste lugar. Mas neste momento nós queremos Te pedir, Senhor, uma vez mais, continua falando como a Tua igreja, continua falando como a Tua noiva nos mistérios envolvidos na Tua palavra. Eu apresento a vida do meu amigo, do Teu servo, Senhor. Espírito Santo de Deus, prega de dupla com ele hoje aqui. Que tudo que saia da boca dele, Senhor, venha diretamente do trono da Tua graça, Senhor. Usa como sempre tem usado, Senhor, de forma poderosa, misteriosa e extraordinária. Senhor, enquanto Ele estará ministrando a Tua palavra, nós estaremos com os ouvidos abertos e o coração também para ouvir os mistérios que descem do alto a este globo chamado terra. Toma os Teus filhos em Tuas mãos e continua falando com este arraial. É isso que Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: meus queridos, a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus? Eu quero expressar a minha alegria, a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Leandro, um amigo que Jesus nos presenteou através da vida do pastor Gesso, e através do pastor Gesso conheci Leandro, e através do Leandro, pastor Luiz Tavares. Quero louvar a Deus pela vida dessas amizades, amigos que o Senhor Jesus me concedeu no Ceará. Sou grato a Deus pela amizade, pastor Leandro. Muito obrigado pelo convite. Confesso que já temos muitas pessoas profundas aqui, e para mim a incumbência ficou mais difícil ainda, mas na simplicidade, conforme o Senhor for nos entregando, nós vamos estar ministrando. Pastor Luiz Tavares, é uma honra revê-lo mais uma vez. Estive lá em Jaguaribe, irmãos, que igreja abençoada, igual essa daqui, um povo vivo, né, forte no Senhor, os obreiros que aqui estão. Comigo está a mulher mais linda do estado do Ceará. Ela não é muito grande, tá? Ela é um pouco baixinha. É a minha esposa, chamada Luana, e a nossa filha Evelyn, e 2 irmãos em Cristo. Um é diácono, o outro futuro diácono, estão ali atrás. Quantos podem glorificar o Senhor? Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Reis, capítulo de número 7. Pretendo ser sucinto e direto, mas tudo aquilo que Deus colocar no meu coração, isso eu entregarei aos irmãos, a essa igreja amada. 1 Reis, capítulo de número 7, versículo de número 15. Os crentes pentecostais estão aqui? Hirão fundiu 2 colunas de bronze. A altura de cada uma era de 8 metros. Um fio de 5,40 metros era a medida da sua circunferência. Também fez 2 capitéis
de bronze. Para cada uma delas era de 2,20 metros. Havia corrente para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por capitel por alto da coluna. O mesmo fez com outro capitel. 19. Os capitéis estavam no alto das colunas, tinham formato de lírios, como na sala do trono, e tinham 1,80 m de altura, perto do bojo, próximo à obra de rede. Os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor, sobre um e o outro capitel. Depois, 21, depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim, e tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estava a obra na forma de lírios, e assim foi terminado o trabalho das colunas. Os irmãos podem se sentar glorificando a Deus. Davi sonha em construir um palácio para Deus. A Bíblia diz que Davi projeta no seu coração construir uma casa para o Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que no momento em que Davi estava em uma oração, pedindo a Deus a permissão para construir o templo, a Bíblia diz que o Senhor falou com Davi e disse: Davi, você não vai construir este templo, porque você é um homem de guerra, sangue estão sobre as suas mãos. Porém, eu prometi a você que a sua descendência não lhe faltaria trono. Salomão, seu filho, erguerá este templo para mim. E você vai percorrer no livro de Crônicas, capítulo de número 28 inteiro. Davi percebe a urgência e a preocupação com que ele não conseguirá construir o palácio para Deus. Davi reúne todo Israel e começa a proteger, a colocar em pauta a construção do templo sobre a vida de Salomão, porque a palavra do rei vale muito. Davi vai dizer: meus irmãos, futuramente, se vocês começarem a ver um templo sendo erguido, estará sendo feito pela minha descendência, como disse o Senhor no passado. Ninguém se levantará contra ele, porque ele está debaixo de uma promessa. Olhe para quem está do céu e diga assim: você está debaixo de uma promessa. Por isso ninguém, nem os demônios, nem as autoridades podem parar quem está debaixo de uma promessa. A Bíblia diz que Salomão é protegido pelo seu pai. Salomão agora começa a construir o templo. Salomão é um homem sábio. Salomão se lembra das alianças de seu pai Davi e corre atrás delas. E impressionante que uma dessas alianças é Hirão, rei de Tiro, um homem conhecido como desbravador. Dentro deles, dentro daquele povo, estão os sidônios. Ninguém trabalha com arte de cedros como os sidônios. Davi chama para que o templo seja revestido de madeira, para depois ser revestido de ouro. Vamos começando a ver que Salomão é um homem sábio. Salomão, ele começa a juntar as peças, e conforme Deus havia entregado para Davi, Salomão não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Ele começa a fazer conforme o projeto original.
A Bíblia vai dizer que também agora no capítulo que nós acabamos de ler, no 15, no 13, diz a Bíblia que Davi, Salomão, perdoe que eu sempre confundo. A Bíblia vai dizer que Salomão se lembra de um homem também chamado Hirão. Este homem não é o rei, este homem é um órfão, filho de uma viúva. A Bíblia vai dizer que este homem, ele é especialista da tribo de Naphtali. O seu pai já era falecido, um homem de Tiro. Este homem trabalhava em bronze, ele trabalhava exatamente com o que Salomão ia usar. Preste atenção, a Bíblia vai dizer que ele manda chamar. Mas esse homem, ele não só era um homem que sabia trabalhar em bronze. A Bíblia é específica em dizer, este homem era cheio da sabedoria e da ciência para poder trabalhar com bronze. Salomão sabia que alguém para trabalhar na casa de Deus não precisava ser alguém tão somente nobre, mas alguém sábio, esperto o suficiente, alguém preparado, alguém que se capacitou, alguém que tinha currículo em suas mãos, porque ele não ia construir qualquer casa, ele ia construir a casa de Deus. E Salomão não economizou quando mandou chamar, disse para Hirão: Hirão, manda todos que você puder mandar, eu pago cada um deles conforme o salário que você estabelecer, porque Salomão sabia que ele não poderia ser murrinho, ele não poderia ser miserável na hora de construir um palácio para Deus. A Bíblia diz que esse homem começou a construir alguns artefatos, alguns utensílios da casa de Deus. Olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos poder contemplar que Hirão, ele começa a construir símbolos, atos proféticos, artefatos que apontavam para Cristo, para o reino vindouro. E cada uma dessas obras ele ia banhando com bronze. A Bíblia diz que ele vai fazendo conforme Deus havia feito. A Bíblia diz que ele não sai da visão ao qual lhe foi entregue. A Bíblia diz que agora, nós estamos agora na parte de fora. Diga agora, nós estamos na parte de fora. O que me chama a atenção é que agora ele vai construir 2 colunas. Essas colunas estão na porta, no pórtico. Diga, pórtico é na entrada, é para quem está entrando de fora para dentro, veja alguma coisa. Agora esse homem vai construir 2 colunas no pórtico, na entrada. Segundo nós vamos ver, nós acabamos de ver os diâmetros, as alturas e cada detalhe dessas 2 colunas. Preste atenção, era um ato não por acaso, mas era Deus querendo mostrar para Israel uma lição. Diga, Deus queria mostrar para Israel uma lição que eles nunca iam esquecer. A Bíblia diz que quando ele constrói, pastor, como eram essas 2 colunas? Elas eram parecidas com esse pedestal. Elas tinham a base simbolizando os pés. Depois subia o corpo redondo, como um corpo de braços fechados. Em cima, uma bola redonda chamada de carpitel, redonda, simbolizando uma cabeça. Em cima, lírios, simbolizando uma coroa. Para quem olhasse de longe e vesse 2 colunas com formato de 2 pessoas, com uma coroa em cada uma a sua cabeça. Quem me ouve até aqui diz amém. Amém. A Bíblia diz que não somente ele fez isso, como ele deu acessórios. E são os acessórios de Deus que faz toda a diferença. Qual é o acessório de Deus? É ir lá no meio do mato, pegar quem não era, tirar do meio dos estercos, colocar uma coroa e fazê-lo sentar entre os príncipes. Esses são os acessórios de Deus. É onde nós menos esperamos, Deus faz e mostra porque fez. Agora preste atenção, a Bíblia vai dizer que sobre a cabeça desses artifícios, diz a Bíblia que havia uma corrente, nós acabamos de ler. Essas correntes, elas desciam em formas trançadas.
cada uma delas, como nós acabamos de ler, como diz o texto sagrado, havia quantas romãs? 200 romãs. 200 numa, 200 na outra. 200 mais 200 é quanto? Quanto? 400. Escute uma coisa. Quando nós olhamos para a numeração simbólica na Bíblia, sempre vai apontar para alguma coisa. E é impressionante que Deus, ele é específico em mostrar detalhes que para muitos, passando despercebido, é o motivo da bênção ou da maldição. Juntando 200 como 200 se tornam 400. Quando o povo de Israel viesse entrar no templo, saberiam que tinham 400 romãs, 200 de um lado e 200 do outro, simbolizando que 400 anos esse povo passou no deserto e 400 anos também viveu de escravo no Egito. Era Deus fazendo de tudo para fazer o povo lembrar: 200 mais 200 é 400. Não se esqueçam de onde eu tirei vocês. Não se esqueçam de onde vocês estavam. Não se esqueçam de maneira nenhuma que eu sou o Senhor e que durante 400 anos vi vocês aonde estavam e coloquei aonde vocês estão hoje. Israel tinha que olhar e bater de frente com 400 romãs e saber que eles estavam debaixo de um tempo de liberdade. Israel devia saber que durante muitos anos viveram em tendas no deserto, mas agora Israel tinha um templo banhado a ouro. Israel vivia no deserto, no meio de cobras e escorpiões e feras. Agora Israel estava protegido dentro do templo de ouro e de bronze. Todavia Deus estava dizendo: não se esqueçam do tempo do deserto. Não é agora que vocês estão em casa nova que vão se esquecer de onde eu tirei vocês. Eu vou ter que repetir para a igreja entender, porque o Espírito Santo me fala uma palavra profética para essa casa. O aniversário de mais 8 anos. 8 mais 8 é quanto? 8 mais 8 é quanto? Antes dos 16. Deus vai saber e vai fazer muita gente aqui lembrar que quando você não está pegando. Se está com a mão abaixada é porque não está entendendo. Aonde tem uma mão que acredita numa palavra profética revelada pela Bíblia, irmão, eu sinto muito, porque eu não tenho o costume de revelar CPF, endereço, não tenho negócio com isso. Eu tenho negócio com a Bíblia, com a palavra, e aquilo que Deus manda eu falo. E Deus está mandando dizer para essa igreja: quando entrares no templo maior, quando entrares naquele terreno maior, naquela igreja de 2 andares, não se esqueçam da pequena igreja, que um dia, quando vocês entraram em Limoeiro do Norte, não tinham ninguém, só tinha uma vida, 2 vidas que eram vocês. Saberão que eu, o Senhor, fiz essa igreja crescer e tenho algo maior na frente para entregar. Quando estiver lá dentro do ar-condicionado, com uma garagem, com estacionamento melhor, os irmãos mais prósperos, um carrinho melhor, uma casa melhor. Quem é que está compreendendo o que Deus está falando? Lembra do tempo da dificuldade, lembra do tempo dos 400, porque o tempo novo de Deus está chegando para essa casa. E o Senhor está dizendo: pastor, os fiéis provarão deste tempo, diz o Senhor. Escute uma coisa, o que me impressiona é que a romã, ela é muito querida pelos judeus. Os judeus são meios simbólicos e simpatizantes. A Bíblia diz que eles colocam 400 romãs. Por quê? Se você olhar para dentro de uma romã,
No mínimo ela vai ter 614 sementes dentro dela. 614, 613. É exatamente o mitzvot de Israel. Você não entendeu, eu vou repetir para você entender. São preceitos e leis que os judeus guardam. Mas é estranho uma coisa, que quando você lê apressadamente, você não percebe que aquelas correntes desciam como um véu sobre o rosto daquela estátua. E sobre o rosto da estátua tem 400 romãs, que simbolicamente tem 613 leis. Começaram a entender. Por que a rede na cabeça tampando os olhos? Porque eles entendem, Israel entende, nós entendemos que a palavra gera santidade. A palavra nos direciona. A palavra, ela nos equilibra, ela nos santifica. Então não havia outro lugar mais importante para que os preceitos ficassem sobre o rosto daquela estátua, pastor Gerson. Para que Israel sempre sabesse e nunca esquecesse. Era como se ele chegasse e desse de cara com a estátua e soubesse que aquelas romãs foram colocadas ali profeticamente e simbolicamente como uma lei, para que Israel nunca tirasse a palavra dos seus olhos, para que eles nunca se desviassem da verdade de Deus. Sabe o que a palavra faz? Ela santifica, ela qualifica, ela direciona. Era Deus já dizendo: antes de entrar aqui, não tira palavras dos teus olhos. Antes de entrar aqui, lembra que a palavra que eu entreguei foi que trouxe vocês aqui. Antes de vocês entrarem e depositarem dinheiro, lembra que foi a palavra que entreguei a Moisés nas tábuas, depois a Josué, e agora estou entregando aos demais. Quem é que está compreendendo que Deus preserva os princípios da sua palavra? Você sabe qual que é o trabalho do diabo hoje em dia? Pergunta qual? Não é tirar seu carro, sua moto. O diabo quer desviar os seus olhos desta palavra. É porque é a palavra que santifica. Quando nós tiramos, eita Jesus. O problema é que quando nós tiramos um pouquinho o véu para ver como nós queremos ver, a coisa complica. O papel do diabo é arrancar um pedaço desse véu, para que o homem pare de andar segundo a palavra. O que me entristece é que tem muitas redes furadas no nosso meio. O problema é que a igreja pode ser de parede preta, vermelha, azul ou roxa, contanto que a palavra seja o principal objeto pregado na casa. Olha para cá. Você sabe o que está acontecendo? Quando eu falo véu, nós não usamos mais o véu, amém? Esse véu é espiritual. Estou trazendo para os nossos tempos. Você sabe o que está acontecendo hoje em dia? Que nós não sabemos mais se é igreja ou se é baile. Nós não sabemos se é igreja ou se é boate. Trocaram o véu pelas máscaras. E o meu Deus me trouxe aqui com essa palavra para dizer: o baile de máscara vai acabar. Está chegando a hora que Ele vai arrancar da face de muita gente a máscara e mostrar para o mundo que nunca era véu. Está
cheio de artista pegando carona na santidade de Deus. Tá cheio de malandro dando de pastor, mas é lobo. Tá cheio de gente disfarçada usando máscara de ovelha, mas por trás é lobo com dentes afiados. Deus vai fazer uma coisa nova por esses dias. Ele vai limpar a sua igreja amada dessa raça de víbora que não tem coragem de aparecer. Levanta a tua mão para o céu. Deus vai arrancar dos nossos meios os falsos, os mentirosos, os devoradores, e vai levantar lá do meio dos estercos, do meio das favelas, do meio das barracas de lona, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são verdadeiros, aquele que ainda faz por amor. Cadê você que faz por amor? Cadê você que é um pequenino? Ah, você não está aqui. A quem enviarei? A quem há de ir por nós? Mas não é qualquer pessoa que vai, é o único que faz assim. Ai de mim! É aquele que teme ao Senhor, é aquele que tem medo de brincar na sua presença. Isaías disse: ai de mim que vou perecer e vou morrer bem aqui. Porque Isaías, meus olhos viram o Senhor. É uma geração que não tem medo de Deus fulminá-lo mais. É uma geração que não tem medo de Deus fazer o que Ele sempre fez: justiça. E você lê e passa por cima de coisas como essa desatentamente. Escute uma coisa: Israel precisava saber que ele nunca deveria se rebelar contra o trono, contra aquele templo. Pergunta por quê? Ah, você não perguntou, pergunta por quê? Porque as duas dinastias, simbolicamente pai e filho, no céu e também na terra. A Bíblia diz que deu-se o nome de Boaz e o outro nome de Jaquim. Diga comigo Boaz, diga comigo Jaquim. Boaz é aquele que tem força. Boaz é aquele que usou a força. Olhe bem para cá. Jaquim é aquele que estabelece. Israel passou por dois tempos. Óbvio, você pode aplicar como você quiser dentro dessa linha teológica assembleiana, vai dar certo. Primeiro nós estamos falando do reinado da força de Deus Pai. Depois do reinado do Filho, o Pai usou a força, o Filho veio para estabelecer. Só que também apontava também para o bloqueio e também, olha que coisa impressionante, e também para proteger Davi e Salomão. Davi foi aquele que usou a força. Davi foi o homem de sangue. Davi teve que vir desbravando, assassinando, matando, carnificiando muita gente, para que hoje aquele templo pudesse ser erguido. Quando eles olhassem para a estátua ou para a coluna chamada Boaz, saberia que alguém passou ali com muita força, deu sangue para que aquilo acontecesse. E agora o segundo reinado era o reinado de Jaquim. Jaquim era aquele que viria depois daquele que usou a força, viria para estabelecer com sabedoria. Você pode reparar, todo sábio que tenta usar a força se arrebenta. Escute uma coisa: quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós vamos ver aqui dois tempos. Israel tinha que olhar para aquelas duas colunas, Jesse, e saber:
Alguém se sacrificou. O reinado de alguém passou e outro está chegando. Sabe uma coisa que eu amo em Deus? É que Ele não esquece do trabalho das tuas mãos. Uma coisa que eu amo no Senhor é que Ele sabe o nosso trabalho. Não é assim que está escrito em Apocalipse? Escreve aí, João, a todos os anjos. E antes de falar qualquer coisa, diga a eles: eu conheço as tuas. Por gentileza, você pode segurar nessa pessoa que está do seu lado, na mão dela? Você pode dar uma chacoalhada assim? Diz para ela ouvir: Deus está dizendo aqui que Ele não esqueceu, Ele ainda se lembra do teu trabalho nesta obra. Ele está dizendo para essa igreja: estou acompanhando passo a passo o avanço. Ele sabe o esforço, as lágrimas, as renúncias, o valor de cada gota que desceu. Ele está dizendo para alguém: não vou levantar estátua, porque eu não adoro estátuas, mas vou fazer o teu nome conhecido no Limoeiro do Norte, vou fazer o teu nome conhecido em Russas, vou fazer o teu nome conhecido em Jaguaribe. Por quê? Porque o tempo de trabalho na minha obra não foi em vão. E eu não sei quem é você, se você é Boaz, se é Jaqui, mas uma coisa eu sei: você é valioso para Deus. Nunca esqueçam quem é Davi, e nunca esqueçam quem é Salomão. Sabe qual é o problema da minha geração, irmão? É que se esquecemos rápido de quem nos ajudou. Sabe qual é o problema da minha geração, irmão? É a ingratidão que reina no nosso meio. Quem lembra de José, levanta a mão. Você abre a Bíblia de Êxodo, no último capítulo de Gênesis 50, no primeiro versículo de Êxodo está escrito: se levantou um faraó que não conhecia. Simples. Do capítulo 50 de Gênesis, a primeira página de Êxodo, são 400 anos. E um cara chamado José trouxe paz para uma nação durante 400 anos. Aí se levanta um camarada que com certeza sabia quem era José, porque José foi o único governador estrangeiro em terra. Isso que Deus faz isso, irmão. Aí o cara se levanta contra a vida de José. Aí sabe o que Deus fez? Você pode não saber quem é José, mas eu sei. Você pode desconsiderar quem é José, mas eu não. Obrigado pelo que você fez. Você só acelerou a minha justiça. Porque Deus trabalha assim. Ele precisa que você quebre princípios para que Ele lhe quebre. Ele precisa que você obedeça para que Ele lhe obedeça. Quando esse faraó perdeu as estribeiras e tocou aonde não deveria ter tocado, trouxe a ruína da guerra. Levanta a mão direita para o céu. Eu não queria ser teu inimigo agora, mas quem tocar em quem guarda princípio está procurando guerra. Está tocando no vespeiro. Cai fogo do céu, meu irmão. Ou ela
ela se converte, ou ele se converte ou morre. Ou para de pegar no pé de quem Deus guarda, ou vai descer a sepultura. Ou para de mexer com a igreja do Senhor, ou ele ainda abre a terra e engole gente para mostrar que ele é Deus. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui nesta noite: não tenha medo deles. São eles que têm que ter medo de vocês. Porque você... Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não, Senhor, não estou perseguindo o Senhor, não. Estou perseguindo o povinho. Saulo, este povinho é meu, Saulo. Este povo eu comprei, Saulo. Balaão, para onde você vai, Balaão? Não, Senhor, vou só amaldiçoar um povinho que nada, Balaão. Para mim, bendito é este povo. Levanta as duas mãos para o céu e abre a tua boca e agradece a proteção dele. Porque tem gente querendo puxar o teu tapete, tem gente querendo te queimar por aí, e Deus está descendo hoje lá naquele ninho de covil de ladrões e salteadores, para dizer: se tocar vai ter problema. Se tocar na minha igreja tem problema. Você é escolhido e escolhida do Senhor. Abre a tua boca e glorifica o nome desse Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem é você hoje nesse tempo? Você é Jaquim ou você é Boaz? Quem é você? Você só não pode ser os dois. Não, pastor, eu sou Jaquim, sou Boaz. Beleza, então vamos sair todo mundo, vamos deixar só ele aqui. A igreja trabalha como um corpo. Você é importante para mim. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Diga: eu posso não ter a sabedoria que você tem, mas eu duvido que você tenha a força que eu tenho. Diga: por isso Deus nos uniu, porque você é o cara da estratégia e eu sou o que usa a força. Por isso Paulo disse: pode porventura uma perna dizer para o braço: eu não preciso de você. A igreja, para continuar, ela precisa funcionar como uma engrenagem. Todo mundo aqui é importante. Todo mundo aqui tem o seu valor diante de Deus. Não é, camarada, porque ela não canta como você, camarada. Não é porque ele não prega como você que ele não tem valor. A Bíblia vai dizer que cada um de nós tem a sua qualidade, e Deus usa cada um como é. Ele pode não pregar bonito, nem cantar bonito, mas na hora de reformar a igreja é o primeiro a chegar. Ela pode não pregar e não louvar, mas quando fala em limpar a igreja, ele é a primeira a se oferecer. Por quê? Porque cada um tem o seu papel na igreja do Senhor. Eu vejo muitos jovens aqui. Você sabia que tem um Jaquim e um Boaz na sua casa? Pastor, não estou entendendo. Tem seu pai e a sua mãe. Seu pai é aquele camarada que acorda cedo, coloca a enxada nas costas e usa a força para te alimentar. Usa a força para ganhar no arado, para no final do mês pagar o aluguel, pagar a sua faculdade e colocar o pão na mesa. Sua mãe é aquela Jaquim que edifica a casa enquanto o marido não está. É a mulher sábia que sabe cuidar dos filhos, que acorda cedo, que faz os filhos crescerem na ausência do pai. Sabe qual é o problema da minha geração? São os pais precoces. São pais que não educam seus filhos para viver um casamento sadio. Vai, filha, se não der certo tu volta. Nunca vai dar certo com esse pensamento.
temos que aprender a criar os nossos filhos. Irmão, eu falo com autoridade porque sou pai. Temos que ensinar os nossos filhos a encarar as diversidades da vida. Depois casa aí com um preguiçoso, com uma preguiçosa, vai pedir esmola para dois. A bonitona acorda 11 horas da manhã, não sabe edificar. O camarada tem preguiça de trabalhar, pastor. Força só na ponta do dedo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui, que é jovem. A Bíblia é tão... Davi escreve: honra teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam... Escute isso aqui, porque eu vou encaminhar para o final. Quem me ouve diz amém. De um lado estava a visão de Davi, pastor Leandro. Do outro, a visão agora de Salomão. Sabe uma coisa que eu aprendo? Igreja, povo, nação sacerdotal não vai para frente se não se submeter a autoridades, se não se submeter a líderes. Não tem como. Israel tinha que entrar dentro do templo e olhar para o templo e saber: tem um passado, um presente e um futuro. Temos que nos submeter às autoridades. Escute uma coisa: a visão era de Davi, mas quem constrói? Salomão. Sabe o que Deus mandou dizer? Tem muita gente, irmão, tem muita gente que tinha muita coisa boa para construir para Deus, mas hoje está sendo privado disso. Pergunta por quê? Porque brincaram com o pecado. Tem muita gente que Deus vai levantar a sua sucessão. Deus traz de longe, levanta outro e coloca no lugar, porque a igreja é dele. Deus não deu igreja para pastor, Deus deu pastor para a igreja. A igreja sempre é dele, a igreja sempre proverá dele, precisará dele. Nós pastores somos servos. O dia que um achar que é dono, ele tira e fulmina e coloca, porque a igreja é... Ele disse, foi na cara do diabo: a minha igreja não vai recuar, é as portas do inferno que vão se abrir. Eu preciso dizer essa palavra porque alguém precisa ouvir. Toma cuidado, porque Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida. E se você continuar brincando com o sagrado, você não vai ter o prazer de ver o que Deus vai fazer. Olha para cá. Depois do templo pronto, Gerson, eu encerro agora. Depois do templo pronto, a Bíblia vai dizer que agora Salomão, ele vai fazer uma inauguração do templo, uma espécie de inauguração. Quem me ouve diz amém. A Bíblia diz que Salomão faz no pátio, na frente, uma espécie de altar. É uma espécie de palanque de bronze, para que todas as vezes que ele fosse ver Israel, ele correria para aquele altar de bronze no meio do pátio, abriria os braços e começava a orar. Imediatamente os sacerdotes viriam o rei convocando o povo para uma guerra, ou convocando para um jejum. Tocava-se os instrumentos, o povo tinha que vir adorar ou
guerrear ou entrar no mesmo propósito que o rei. Senão não tinha vitória, não tinha céus abertos. Percebe-se que, pastor, que para esta igreja caminhar mais 8 anos, essas pessoas têm que te respeitar, se elas quiserem fazer parte do que Deus tem para fazer. É porque tem muita gente que não, tem muita gente que se esquece de onde veio, quem era e quem apostou nele. Chega na igreja, era cheio de nó pelas costas, cheio de vícios. O pastor pegou, abraçou, tirou os carrapichos, e na primeira convocação para a reunião nunca vem. Na primeira convocação para ajudar a fazer uma coisa, a carregar uma coisa, nunca vem. Não chama mais, manda embora. Tira, não tira da igreja, a igreja não é nossa, mas tira. Sabe por quê? Não foi chamado para servir, foi chamado para ser estrela, para aparecer na foto. E Deus não quer estrelas, Deus quer adoradores. Escute uma coisa. Salomão abre os braços e começa a fazer esta oração. 2 orações me chamam a atenção para que eu encerre. A primeira oração, ele pede sabedoria. Ele pede a Deus: esse povo é teu e não meu, eu não vou conseguir com minhas mãos, por favor, me ajuda. Deus desce e diz: porque não pediu a morte, não pediu vida longa, nada disso. Eu te dou a sabedoria que você pediu, te dou o ouro, te dou a prata, e também te dou nas tuas mãos os teus inimigos. Olha a primeira oração do cara. A segunda, ele sabia que o templo era projeto do Pai, vindo de Deus, e ele sabia que estava no meio de um povo problemático. Porque pensa num povo problemático, era o povo de Israel. De dia adorava a Deus, à noite a Baal. E ainda tinha uns que guardavam terafins e guardavam ídolos no meio do arraial. Aí a Bíblia vai dizer que a oração de Salomão foi essa: Deus, sou eu, Salomão, filho de Davi. Lembra que tu prometestes ao meu pai fidelidade e honra? Aqui está a descendência de Davi, Salomão, seu filho. Agora faço das palavras de meu pai as minhas. Tem gente que não é ninguém, depois que assume alguma coisa quer mudar, pastor. Eu vou ter que falar. Tem gente que não é ninguém, entra na igreja, recebeu uma oportunidade ali de alguma coisa, agora quer mudar. Não é do teu jeito não, irmão. É do jeito que já vem sendo feito desde o dia que a igreja abriu. A visão ainda é dos sacerdotes. Não está feliz? Rala. Assim como as palavras de Davi, meu pai, faço as minhas. Olha, ele é sábio. Aí ele diz assim: Deus, eu sei que este povo é problemático. Se porventura eles brigarem entre si e virarem inimigos um dos outros, mas se porventura eles, Gerson, se arrependerem e vierem para este templo e pedirem perdão, Senhor, perdoa eles, tem misericórdia deles, para que este templo continue como uma total referência de perdão. Olha a oração do cara. Israel precisava saber que o templo representava perdão, a reconciliação. Aí ele continua dizendo: Deus, eu sei que se o povo pecar, o Senhor tem o costume de ferir a terra, e a terra não produz mantimento, porque os céus se fecham.
Mas se eles pedirem perdão, Senhor, abre os céus a temporã como outrora e faz a terra produzir novamente aquilo que ela produziu. O cara vai fazendo uma oração completa. Aí ele diz assim: porque eu sei que a nossa provisão vem de ti, e o motivo da terra não produzir é os pecados. É que tem muita gente que não entende. Eu vou ter que falar porque a igreja precisa que eu fale disso. Tem muita gente que não entende. Chega na igreja, é fiel no R$1, no 2, no 3, no 4, no 5, e Deus vai abrindo os céus, escancarando. Aí começa a confundir as coisas, começa a confundir o santo com o profano, começa a querer abarganhar. Aí Deus fere a terra. O que é a terra? Fere o emprego, toca pelo amor de Deus. Aí o povo vai começar a passar fome. Aí vai ter que voltar e se lembrar que quando tudo estava bom, quem dava era Deus. Só que o povo tem o costume de esquecer, pastor, até R$100 é o limite do meu dízimo, mas do que isso eu não posso. Parabéns, só até aí será a tua prosperidade. Mas há uma palavra nessa Bíblia que diz: se fores fiel no pouco. Eu posso profetizar uma coisa profética através dessa palavra? Você será o maior dizimista dessa casa. Vai sair da tua vida coisas que vai abençoar Limoeiro. Tem alguém aqui que Deus está falando com ele. Eu te chamei para as coisas grandes. Deus tem disso. O Senhor está dizendo para alguém aqui: eu estou provando você, viu? O Senhor está dizendo para alguém aqui: o que eu tenho contigo é grande, por isso está vindo de grão em grão. O Senhor está falando com alguém aqui: eu não perdi o controle não, viu? Eu estou no controle, está pouquinho, mas vai aumentar. Isso aqui não é palavra para boi dormir ou para a plateia se levantar, não. Isso aqui é palavra profética, irmão. Isso aqui é Deus está falando para alguém: eu estou visitando os fiéis da casa, eu estou visitando aqueles que me honram, diz o Senhor. Ô irmão, olha para mim, eu vou encerrar. Você olha para mim agora, aí você vê um terno bonito, não igual dos sacerdotes aqui, mas você olha para mim, você pode me ver usando isso aqui. Mas a maioria das minhas roupas eu ganhei, irmão. A minha esposa está ali. A minha vida não foi tão diferente como a do pastor. Eu morei num acampamento sem terra. Eu pescava e caçava com um instrumento chamado baladeira, aquilo é estilingue, na minha terra chamada Goiânia. Eu entrava no meio do mato de manhã e voltava na hora do almoço. Depois voltava para correr atrás da janta. Sustentava minha mãe e meu irmão de 11 anos, porque meu pai me abandonou, nos abandonou. E para terminar tudo, a minha mãe também me abandona num terminal rodoviário, porque conheceu um homem que prometeu a ela riqueza. Eu fui abandonado num terminal rodoviário. Por que Deus está mandando eu dizer isso? É porque Ele não esquece de você. Deus não esquece da sua vida. E hoje eu vivo uma vida não tão como muitas pessoas vivem, mas eu digo uma coisa para você, irmão: hoje eu sou rico diante de Deus. Eu tenho uma esposa amada, tenho uma filha amada, e Deus foi me dando coisas, foi me dando cargos, e Deus foi me honrando porque Ele me viu a sede que eu tinha de honrá-lo. Escute uma coisa, porque Deus está falando isso aqui para alguém, irmão. Não estava nem escrito aqui, mas é Deus que está falando. É porque Deus está dizendo para alguém que está chegando a hora dos meus pequeninos. O Senhor está dizendo para alguém: eu não esqueci do teu nome nem do teu endereço. Eu me lembro da promessa que eu fiz há 10, 15, 20 anos atrás. Eu ainda tenho o teu nome gravado na tábua da minha mão. Para mim é só questão de tempo colocar você aonde eu quero. Aí Salomão termina a oração dizendo: Deus, se porventura as pragas e as doenças invadirem o teu povo e nós orarmos neste templo, cura o teu povo.
Olha para cá. E ele diz assim, a última oração: Deus, quando Israel for para as guerras, ajuda o teu povo lá fora. Ajuda o teu povo lá fora. E se eles trouxerem estrangeiros e neste templo eles confessarem o teu nome, recebe eles também. Escute uma coisa. Sabe o que aconteceu? No capítulo 6, Salomão faz essa oração. No capítulo de número 7, versículo de número 1. Segundo Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 1. A Bíblia diz isso. Quando Salomão acabou de orar, tem gente que não valoriza a oração que faz. Salomão valoriza. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. Lá no pátio estava todo o povo. Salomão já tinha preparado as ofertas e os sacrifícios lá onde tinha que ser feito. Não tinha ninguém no templo, estava todo mundo lá fora, contemplando a grandeza e esperando a confirmação de Deus. A Bíblia diz que quando Salomão termina de orar, o negócio... Irmão, tu pode imaginar uma bola de fogo caindo do céu? Se a Bíblia diz que caiu bola do fogo, eu acredito que caiu bola de fogo. Eu não acredito que caiu a bola de fogo, caiu. A Bíblia diz que o povo foi obrigado a ver, olhar para o seu pastor. O senhor está falando coisa que não está na Bíblia. Versículo de número 3. Diga para alguém que está do céu, diga o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai fazer questão que todos vejam. Agora preste atenção numa coisa. O povo começou a adorar. O fogo desceu e comeu todo o sacrifício. Aí diz a Bíblia que os sacerdotes disseram: eita, é hora da gente assumir os postos. Pastor Leandro, já era tarde. Diz a Bíblia que o povo via o quê? O fogo descendo no pátio e a glória enchendo a casa. O fogo caía fora e a glória caía dentro. Eu vou repetir até você dar glória. O fogo caía fora e a glória caía dentro. Os sacerdotes disseram: vamos correr para o templo. Já era tarde, meu irmão. A casa já estava impregnada pela glória. Os sacerdotes batiam e voltavam. Não pode entrar, porque a glória de Deus já havia presenciado todo o templo de Salomão. Aí a Bíblia disse que os sacerdotes, da maneira que eles tentavam entrar, eles não conseguiam, e o povo começava a adorar do lado de fora, e Deus mandava a glória do lado de dentro. O povo via fogo caindo fora e a glória caindo dentro. A Bíblia diz que não teve nenhum jeito a mais, a não ser o povo se inclinar à terra e começar a abrir a boca e dizer: o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está mandando dizer. Enquanto você abre a boca, tem fogo descendo lá fora e tem glória caindo aqui dentro. Você pode ficar de pé comigo? Oh, meu Deus. O Senhor trouxe pessoas aqui nesta noite para dizer: eu não esqueci do trabalho das tuas mãos. O Senhor está dizendo para esta casa: onde tem glória tem fogo, aonde
Onde tem fogo tem glória. O Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer, pastor Leandro, eu não esqueci do teu trabalho. Segura na mão desse irmão que está do seu lado. Mas segura firme, meu irmão. Olha para ele e diz assim para essa pessoa: não sei quem é você, mas o meu Deus te conhece. E Ele te trouxe aqui nesse aniversário de 8 anos para dizer para você: tem muito mais coisa vindo por aí. Ele está dizendo para alguém aqui: ei, eu não esqueci das tuas lágrimas. O Senhor está dizendo para mim, dizer para essa igreja nesta noite: uma porção de glória será derramada neste lugar, e começará por este altar. O Senhor está dizendo: eu vou derramar uma glória diferente neste altar. O Senhor está dizendo: eu estou trazendo um fogo para purificar muita coisa. O Senhor está dizendo: eu não esqueci, homem, mulher, do teu choro, da tua oração, do teu comprometimento com a minha palavra. Você pode levantar a mão desse homem para o céu. Você pode levantar a mão dele para o céu. Eu vou contar até 3, meu irmão, e eu não vou fazer nenhum tipo de levante aqui fora do que Deus manda eu dizer. O Senhor está dizendo que a partir do som da adoração desta casa, uma nuvem de glória descerá sobre esse lugar. Uma nuvem de cura, milagres, prodígios serão repartidos nesse lugar. Levanta a tua mão o mais alto que você puder. Deus, Deus, a casa é tua, o povo é teu. Aonde houver agora um Jaquim e um Boaz, aonde houver agora aqueles que sabem o valor do que é trabalhar para ti, enche ele agora, meu Senhor. Enche ela agora, meu Senhor. Em nome de Jesus, seja cheio da unção de Deus agora. Pega, pega, pega. Cheio, cheio, cheio. Receba aí atrás, aqui atrás, aqui no meio, aqui no meio. Seja cheio da graça, cheio da unção aqui na tribuna. Os pastores, os ministros no altar, seja cheio. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não temerá o O Senhor está dizendo: estou levantando uma geração que ama princípios. Estou levantando uma juventude como Daniel. O Senhor está dizendo para essa igreja, pastor: estou levantando uma geração de honra no nosso meio. Estou levantando uma geração que tem valor. Amanhã vai ser você pregando aqui. Amanhã vai ser você louvando neste altar. O Senhor está dizendo para alguém aqui: eu não esqueci de você. Enquanto a levita está louvando, eu te peço nessa noite: Senhor, me visita. Diga para o Senhor: Senhor, me visita. Algumas pessoas aqui serão separadas por Deus para fazer uma coisa muito grande na cidade de Limoeiro do Norte. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão. Até meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará, quem não
nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Levante a sua mão, você que é membro dessa igreja. O Senhor está dizendo para essa igreja: eu estou levantando um exército contra um contra-ataque que está por vir. Estou levantando essa igreja para defender. Vou usar cada vida, cada criança, para proclamar o meu evangelho neste altar. O Senhor manda eu dizer: a igreja tem dono. Nenhuma ferramenta preparada prevalecerá contra essa obra. Pastor, esta noite o Senhor coloca uma armadura sobre as tuas costas. Está chegando a hora dessa igreja dar as mãos como um só povo, mais ainda, e começar a orar e a chorar e a jejuar pelas causas, porque grande será o avivamento que Deus vai fazer no meio desta cidade. O Senhor me mostra muitas ruas e guetos, famílias que estão precisando das vossas vidas, e o exército Ele já escolheu. Quem crê nessa palavra glorifica o nome de Jesus. Aqui eu agradeço essa rica oportunidade, e os irmãos glorificam e aplaudam o nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos receberam essa palavra em nome de Jesus? Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gente, não é fácil Deus levantar um homem no meio de uma nação onde o nome do pai era quem era falado, pois o mesmo Salomão nunca pegou numa espada, mas Salomão tinha uma oração na boca. O pai derrubou muita coisa ao fio da espada, mas Salomão conseguiu orar e caiu fogo dos céus. Eu estou dizendo aqui, baseado na palavra que já foi pregada, que tem muitas pessoas aqui que Deus está dizendo: o recurso está na sua boca ainda. O recurso está ainda na sua boca. Pastor, mas está tão difícil, mas você ainda tem os céus por ti, e você ainda pode levantar um clamor pela sua casa, pela sua família. O recurso de Deus ainda está na sua vida. Glória a Deus. Gente, eu quero agradecer a Deus e a todos os irmãos, em especial o povo dessa igreja amada, a qual eu pastoreio aqui há 8 anos, né? E tem sido para mim gratificante, apesar de tudo, das dificuldades, das lutas, mas Deus tem sido bom. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Agradecer também em especial ao meu amigo George. Cadê ele? Está ali escondido. George Filmagem, esse camarada que sempre está aí nas lives, fazendo aí uma boa transmissão, com uma qualidade inimaginável, gente. O George é profissional, né, em filmagem, tudo, e ele sempre está aí nos honrando, nos abençoando. Agradecer a todos os pastores e amigos que vieram aqui, né, nos prestigiar. Pastor Jefferson ali de Flores e todos os demais, os irmãos de Jaguaribe vieram tão longe, os irmãos de Jaguaribara. Cadê os irmãos ali de Jaguaribara? Deus abençoe. Os irmãos de Morada Nova, Deus abençoe ricamente. A minha palavra de gratidão pela vida de vocês, e vocês estarão sempre nas nossas orações. Pastor Expedito, Deus abençoe sua vida. É uma honra sempre estar cooperando com o Senhor e toda a sua família. Levante as mãos para os céus, no nome de Jesus. No final você pode passar na cantina. Vocês que vieram de longe, pode ali se alimentar em nome de Jesus. Levante as mãos para os céus, mas como a mão de vencedor levantada, como as mãos de Salomão, e diga assim: Deus, nesta noite eu entendi que a espada vence, mas oração também vence. E se o Senhor me der fé, eu irei clamar aos céus, até que do alto venha o poder de Deus. Abençoa minha família.
em nome de Jesus. E confirme essa oração aplaudindo o Santo de Israel. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, vão em paz, debaixo da bênção do Eterno. Em nome de Jesus. Glória a Deus.